Então, a gente. Pronto, a reunião já está sendo gravada. A partir de agora, a gente começa oficialmente a nossa reunião. Eu convidei a professora Vanessa, todo mundo conhece aí. Quem não conhece, vai conhecer agora. A professora Vanessa vai se apresentar, é claro, vai falar dela, porque sabe como é, né? As pessoas precisam falar de si. E ela vai conversar um pouco com a gente. Essa reunião, ela foi motivada, pessoal, por conta da Lei Aldir Blanc aqui no município de Salbara, e nós fomos contemplados, né? O grupo do samba, a Chegança, e aí a gente precisa registrar uma atividade nesse contexto. E aí, como tinha que ser num contexto de uma conversa que tivesse envolvimento com aquilo que a gente produziu nesse momento, e também deveria ter estudantes de diversas faixas etárias, e aí, como a gente tem esse grupo, a gente vem mantendo essa nossa relação através da manifestação que a gente cuida, que a gente brinca, que a gente gosta, a gente resolveu trazer vocês e convidar outras pessoas para poder também fazer parte desse momento. E aí o nosso tema, a gente escolheu um tema que é um tema recorrente do momento, que é um tema escolhido aí por Eliege. Ela sugeriu e o tema ficou assim muito bem encaixado, que é falar um pouco sobre a influência das mídias sociais nas manifestações culturais de Salbara. O que é que nós vamos conversar aqui agora? Nós vamos conversar, eu quero até, inclusive, a professora Vanessa vai falar um pouco, mas depois eu quero ouvir alguns de vocês, de como vocês, nesse momento da pandemia, estão vendo que forma as mídias, né, as redes sociais estão ajudando a permanência das manifestações culturais aqui em Salbara. Queria que vocês pensassem nisso. Como é que vocês estão vendo as manifestações culturais de Salbara nas redes sociais? Está acontecendo isso? Não está acontecendo? E de que forma a gente pode utilizar as nossas redes sociais para contribuir com a divulgação das manifestações culturais de Salvador? Então, nós vamos para essa reunião. Eu vou passar a palavra aqui para a professora Vanessa, que terá aí um tempo de entre 20 e 30 minutos para poder falar um pouco desse tema. Ela vai falar um pouco das experiências dela com as mídias, na escola, com o seu trabalho que ela faz, um trabalho interessante nessa linha, com as tecnologias, com as diversas tecnologias. Depois, depois nós vamos abrir para que vocês possam fazer algum tipo de questionamento para a professora Vanessa, ou se não tiver questionamento, que alguém possa fazer, colocar alguma questão, ou queira também dar alguma ideia sobre esse tema, e depois a gente encerra o nosso bate-papo. É claro que eu também vou convidar, eu vou registrando aqui, também tem a Suelane participando com a gente, muito bem-vinda. Vou convidar também, depois da professora Vanessa Liege, que também vai falar um pouco, né, sobre como ela tem, e a Liege, de antemão, tem trabalhado muito fortemente nesse momento aí, na produção de materiais para vídeos, ela falar um pouco dessa experiência também aí para a gente. Então, com a palavra, a professora Vanessa Orelar. Olá, boa noite. Todos me ouvem bem? Sim, sim. Sim. Massa. Então, salve, professor Rosildo, um salve aí para todas as pessoas que estão aqui presentes. É, Vamos lá. Eu não sou, né, uma profissional de mídias sociais, mas uma questão interessante é que a gente, nesse novo tempo que a gente está vivendo, de redes sociais, a gente termina por aprender mesmo, né? Assim, tentando. E aí a gente termina por aprender a utilizar as mídias sociais. Então, o que são as mídias sociais, né? As mídias sociais são canais digitais de interação e de relações humanas. É, E esse tema, né, de como as mídias sociais elas podem contribuir com a cultura no município de Salbara, ela é bem interessante porque
além de ter uma perspectiva de futuro, isso aí, né, de projetar futuro, porque a tecnologia veio e é um caminho sem volta, né? A pandemia chegou e alargou, né, esse processo aí das tecnologias. E a gente teve que lidar com isso, né? Alguns já lidavam de alguma maneira no trabalho, mas elas intensificaram. E aí, pelo que eu vejo aqui de vocês mais jovens, vocês são de uma época que as tecnologias digitais elas já estavam com um certo acesso fácil, né? Tem as questões das desigualdades sociais e tudo, mas a geração de vocês já tiveram um acesso mais facilitado, né, das mídias sociais. Então, isso colabora e contribui para a vida profissional de vocês, a vida pessoal de vocês e na construção coletiva do que é cultura. Porque se hoje a gente pensa cultura, né, enquanto esse espaço de memória, de resgate de memória, de ancestralidade, né, essa continuidade é que vai ser pensada a partir das mídias. Então, as mídias sociais, elas têm e terão, tendo aí, continuarão tendo aí, né, muito tempo uma importância fundamental dentro desse processo de salvaguarda também da cultura, né? Porque no momento em que você desculpa, no momento em que você faz um registro, né, e guarda numa mídia social, distribui, difunde esse conhecimento, você está salvaguardando. Então, por exemplo, essa reunião aqui, eu vou chamar de encontro. Esse nosso encontro aqui está sendo gravado. Então, essa gravação ela vai continuar guardada aí por muito tempo. Então, isso é guardar, né? Então, pensem para além desse encontro aqui, comecem a refletir, né, sobre cada manifestação cultural que existe em Salbara e como fazer o registro, né, e difundir esse registro nos canais de interação, que são as mídias sociais, como isso pode ser um bem que a gente faz à nossa cultura, certo? Bom, como eu só tenho 20 minutos, eu vou fazer duas coisas aqui. Eu sou professora, né? Eu comecei falando sobre o que eu não sou, propositalmente, mas agora eu vou dizer quem eu sou para poder vocês entenderem também o que é que eu vou apresentar aqui. Eu sou professora há mais de 10 anos, mas eu trabalho também com cultura. Comecei a trabalhar quando eu fui para Salbara. Eu sou de Salvador, eu nasci em Salvador, mas eu fui para Salbara em 2013 e comecei a trabalhar com cultura, né? Juntamente com o professor Rosildo também, com a Eliege, fizemos alguns trabalhos juntos também. E trabalho com as questões das tecnologias veio depois por uma necessidade que eu comecei a compreender de que eu não tinha domínio. Então eu fui procurar porque era o que estava posto, né? O novo tempo já estava chegando e eu precisava ter o domínio, né, das mídias sociais. Então eu vou fazer uma apresentação aqui, rapidinho. Essa apresentação eu eu, eu fiz para uma aula, mas eu acho que parte dela cabe um pouco aqui. Vocês me falam se vocês estão vendo a apresentação, por favor? Sim, Sim. Sim. Massa, massa. Então, as redes sociais, elas são parte das mídias sociais, certo? Ou melhor, ao contrário. As mídias sociais são parte das redes sociais, certo? Por quê?
E aí eu vou mostrar primeiro aqui as redes sociais da atualidade. Então, as redes sociais da atualidade é o Twitter, o Gmail, né? E o Gmail lhe dá um acesso a e-mails, a salas, por exemplo, como essa aqui, né? Que todo mundo teve que fazer um Gmail para poder ter acesso ao Google Meet e participar de aulas e de reuniões. Essezinho aí, né? O INI, é o do LinkedIn. Eu até sugiro que vocês procurem, porque esse é o novo currículo aí da nossa geração, né? Vou dizer nossa, porque eu também não sou tão velha assim. O Facebook, existe um estudo que diz que o Facebook está caindo em desuso, né? Muitas pessoas ainda usam, mas ele já está assim sendo substituído por outras redes sociais. O YouTube, né, que é uma das que mais bombam hoje, com plataformas e canais dentro do YouTube. E o Instagram, né? O Instagram é o grande boom aí da rede social agora. Muita gente vem aderindo ao Instagram ao invés do Facebook, principalmente as pessoas mais novas, né? Tem estudos também que dizem que o Facebook é utilizado por pessoas mais velhas e o Instagram pelas pessoas mais novas, né? Está havendo também aí uma migração, né? Tem uma galera deixando de usar o Facebook para usar o Instagram. Eu, por exemplo, eu fiz isso. Eu deixei de usar o Facebook. Ai, celular. Eu deixei de usar o Facebook e fui usar o Instagram. Por questões mesmo de configuração, né? A estética do Instagram é melhor e te dá umas possibilidades que o Facebook não tem. Por quê? Porque eu comecei a pensar isso, cada rede social dessa, não só para falar de mim, também, né? De mostrar minha vida, de mostrar uma maquiagem, uma unha, uma coisa assim, mas também de poder dizer o que é importante para nós enquanto pessoas pretas, para nós enquanto pessoas que vivem no município de Salbara, para nós pessoas, para nós mulheres, né, pretas, esse é um trabalho que eu faço bastante. E para dizer, inclusive, que as tecnologias e o uso delas é tão importante quanto você saber português e matemática, né? As escolas precisam adentrar, precisam colocar dentro do seu currículo não só português, matemática, mas imagine lá um componente curricular, uma disciplina lá de é, Instagram. Saiba utilizar o seu Instagram de forma empreendedora. Olha que massa. Ia ser tudo. Então, quais foram as primeiras redes sociais? Então, quando a gente pensa rede social, a gente pensa sempre nessas que eu falei, né, da atualidade. Mas as redes sociais, observando a palavra rede social, simplesmente são relações humanas, né? E que aconteciam. Aí eu coloquei três imagens aí, né? Uma é no Egito Antigo, essa imagem que está aí sozinha, e essas outras duas são imagens, né, de quilombo. A de cima é um quilombo, e a imagem embaixo do quilombo é uma aldeia indígena. Então, esses são os primeiros movimentos de rede social. É quando a galera se junta. Então, a gente faz isso antes da pandemia, né? A gente fazia o tempo todo. Depois da pandemia, é que a gente tem se encontrado mais aqui no mundo virtual. Que algumas pessoas acham que distancia, mas ó, nós aqui, né? Juntinho, misturado, todo mundo junto aqui numa sala falando sobre tecnologia. E isso é massa porque nem sempre a gente tinha tempo de se juntar para falar sobre nossos futuros, né? O que a gente pode fazer para melhorar as coisas. Geralmente a gente fica na resenha quando a gente se junta presencialmente, né? Que é melhor. Mas a gente pode se juntar também para falar de coisas bacanas. Eu não vou falar muito sobre essas questões aqui, porque não vai dialogar tanto com
com o tema proposto aqui, né, por Rosildo e por Eliege. Nas redes sociais você posta tudo e é preciso que a gente tenha um cuidado, certo? Para não terminar se expondo demais e também não entrar em conflitos. Essa imagem aqui está falando dos algoritmos. Entender mídias sociais hoje é também entender a lógica dos algoritmos. É uma sugestão também que eu dou para quem gosta desse tema, procurar sobre algoritmos, né? Que é o que faz você ter engajamento. Por exemplo, você tem mais curtidas, né? Então, como é que esse algoritmo lê a sua postagem? Você coloca as hashtags certas, né? Você faz a postagem direitinho, coloca o texto bacana, você faz um Reels, o Reels agora tá bem atual, né, no Instagram. Como é que você faz o seu Reels? Você faz, né? Tem sempre a proposta de engajamento. Então, as palavras, elas também são importantes, né? Porque quando a pessoa fala, engajar o conteúdo do outro e tal, é para poder esse conteúdo ter visibilidade, né? O poder das redes. Então, eu vou falar rapidamente aqui, porque também não entra muito no tema, mas eu acho importante se falar, porque quando a gente ocupa esse espaço aqui das mídias sociais e da rede social, sobretudo, a gente cai numa questão interessante que é a do cyberbullying, né? Essa é uma palavra que fala sobre alguns tipos de violência nas redes sociais. E aí essas violências, elas estão condicionadas a xingamentos, ofensas, ameaças, né? E ainda temos o racismo, que é mais do que um bullying, porque tem gente que acha que determinadas coisas é bullying, né? E na verdade não, é racismo. Precisamos prestar atenção. Talvez aqui a gente se aproxime mais do tema, né? Empreendedorismo nas redes. Hoje as redes sociais são o melhor lugar para encontrar clientes para um negócio sem gastar nada. Qualquer um pode vender qualquer coisa. Então, quando eu estou falando em vender aqui, eu não estou falando só de vender um produto, eu estou falando de vender uma ideia, de vender uma manifestação cultural de Salbara, tipo as caretas do Mingau. Qual a ideia que você quer vender das caretas do Mingau? De heroínas da independência da Bahia, porque isso não tem nos livros didáticos. Ó, que massa. Vender a ideia de que a Chegança, né, de que a Marujada é um grupo que traz uma história e uma memória que somente existe nesse espaço da Marujada, né, da Chegança. É uma história que se conecta com a chegada do... Com a chegada não, né? Depois também do alto mar, do além-mar, né? E depois toda essa vivência de marujos em alto mar. E esses marujos, quem são? Quem foram esses marujos, né? Então, é uma história que a gente pode resgatar a partir desse grupo. Então, que ideia você quer vender da Chegança da Marujada? Assim como qualquer outra manifestação, Zé do Vale, é... Rancho do Papagaio, Terno de Reis, o samba mirim, enfim. Aqui eu coloquei algumas marcas que atuam em Salbara, né? Não sei se alguma de vocês conhece aqui. Uma é Bela Gourmet, e a outra que é de doces, né? E a outra é de cosmético. As duas moram em Salbara e produzem, né? Tem aí o Instagram como plataforma de negócio. Ganhar maior engajamento, isso aqui também eu posso falar outro dia. Mas aí eu trouxe uma pessoa de Salbara, né, que é Claudemir, acho que vocês devem conhecer Claudemir, e ele utiliza a rede dele para difundir a cultura salbarense. Quando eu elaborei, né, esse material de apresentação, eu elaborei para uma aula com turmas do nono ano. E eu estou utilizando esse material aqui porque eu lembrei, né, que eu tinha feito e tem uma pessoa aqui também bastante importante que eu tinha colocado, que é a Luan.
Luan sempre colocou o perfil dele, né, para promover a cultura salbarense, sobretudo a Fragata Brasileira, né, que é o grupo em que ele compõe. Então, Luan fazendo história, né? Aí eu coloquei um de Ines. Ines era uma aluna minha, foi uma aluna minha, né? E ela fez um perfil para escrever poesia e difundir o que ela pensava. E aí, por último, tem o Hora Black, né? Eu coloquei Hora Black porque na época eu fiz uma parceria com o grupo para que eles se apresentassem na escola, e falassem um pouco da história deles, porque é cultura também, né? Enfim. É, Bom, aí, como o professor Rosildo pediu para falar um pouco de mim, tem alguém tentando entrar aqui. Eu não consegui. Se alguém está tentando entrar e não conseguiu ainda, foi porque eu estava apresentando e eu não pude, não tive como ver. Mas quem ouvir aqui eu já adicionei. Então, como o professor Rosildo disse que eu poderia falar um pouquinho, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda. Vamos lá. Vou apresentar aqui de novo. Bom, aqui é o meu perfil. Eu deixei de usar o Facebook já, sei lá, há uns 2 anos quase, porque eu entendi que esse canal aqui, essa mídia social, que é o Instagram, seria melhor para vender as minhas ideias, né? Que um dia pode se tornar produto também, e aí eu ganhar dinheiro, né, com isso. E aí, uma coisa interessante é você saber montar um perfil, né? Aqui é a bio, então a gente investe, inclusive, um tempo construindo uma bio, né? Que é o que você é. Então, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acredito, né? Ensinar é nutrir a alma. Por favor, me sigam, estou fazendo propaganda mesmo. Imaginar e fazer futuros possíveis e práticas de ensinagem contracolonial. Isso aí é porque eu sou militante, eu gosto de falar sobre coisas que são fora do padrão imposto, né? De beleza, das mulheres, como as mulheres têm que ser, como as mulheres não têm que ser, isso é um saco. Então eu venho vender essas ideias, ok? Aí, uma coisa, deixa eu passar aqui rapidinho. Eu utilizava muito para postar sobre foto mesmo minha, assim, né? Aí eu imaginei ser legal também fazer postagens para vender ideias, para difundir conhecimento. Eu sou professora e eu não poderia ficar somente na sala de aula esperando uma turma para eu poder ensinar. Então, vou ensinar aqui pelo Instagram. Aí eu comecei a fazer arte. E aí, muito fácil hoje, tem o acesso do Canva. Eu não sei se vocês já utilizaram o Canva, é uma ferramenta de produção, né, de arte digital. Então, todo o material, quem produz sou eu, e eu faço tudo no Canva, certo? Então, eu poderia chegar e colocar diáspora africana, a tecnologia é importante, mas como eu quero vender a ideia, né, dessa cultura, eu transformei isso em um texto e transformei isso em arte a partir dessas colagens aqui que eu produzi, certo? E aí eu fui colocando um textinho. É como se fosse um livro, né? Aqui eu coloquei um vídeo dentro do card, aprendi também a fazer.
E aí, aqui é a última onde eu peço para a galera curtir, né? Salva ele para dar aquele saque depois, comente, troca aquela ideia massa. Se gostou, compartilha para geral e curte grandão. Pronto. Essa é a minha identidade, porque identidade também é importante que se tenha ali na proposta do de fazer, de montar, né? De como você vai utilizar as mídias sociais para poder gerar, criar e vender uma ideia, né? Ó, o Luan entrou aí agora, não foi, ô Luan? Já falei de você aqui, já vendi sua ideia. Luan, eu já troquei muita ideia com o Luan e eu gosto muito do viés de pensamento que de pensamento que ele tem, né, quando ele utiliza as tecnologias. E essas tecnologias que ele utiliza é para além das mídias sociais, né, porque ele utiliza outros tipos de tecnologia, como a fotografia, né? A câmera fotográfica. Então, aí vocês podem se perguntar, mas eu não sei tirar foto, eu não tenho câmera, eu nem gosto disso. Sim, mas você desenha, você pinta, você escreve, você canta, você, sei lá, vende sua ideia, né? Então, se tratando das manifestações culturais, que eu acredito que o professor Rosildo vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão da cultura, eu penso que as mídias sociais são importantes ferramentas de salvaguarda de todo esse material que a gente produz e que se transforma em cultura, porque a cultura não é só a manifestação, né? Não é só a expressão cultural. Cultura é toda a forma de ser e estar no mundo. Então, quando você produz conteúdo, né, e difunde isso nas mídias sociais, você está salvaguardando uma cultura. E aí, falando especificamente de grupos culturais de Salbara, vocês, imagine, a sala tem 25 pessoas. Se cada um e cada uma dessas 25 pessoas aqui fizessem uma pesquisa e começassem a utilizar as mídias sociais para falar de um grupo cultural de Salbara, a gente ia ocupar esse espaço aí da internet grandão. E isso é importante porque mostra também como a gente pode dominar o mercado. Porque quando a gente ocupa a internet, que é esse espaço onde as pessoas se encontram, onde as coisas também acontecem, porque a gente não pode pensar a internet somente como um lazer. A internet é onde as coisas acontecem, certo? Vamos começar a ter um olhar um pouco mais sério para as mídias sociais, né? E toda essa estrutura. Então, quando a gente começa a ter esse olhar para essa estrutura e a gente ocupa esse espaço, a gente também começa a ter uma voz aí de comando, né? A gente começa a ter a ditar não, não gosto dessa palavra não, que me lembra a ditadura, mas a influenciar, né? Influenciar um jeito de ser e estar no mundo. Então, por isso que existe agora, né, muito os influencers, os influenciadores, as blogueiras, os blogueiros, enfim. Mas a gente pode utilizar isso para resenha massa, mas a gente também pode utilizar isso como um processo de salvaguarda, né, do que a gente acredita e salvaguarda da cultura. Então, gente, é isso. Mídias sociais é uma grande ferramenta que a gente tem, né? De canal de relações, de construção de futuro, do agora e do futuro, e também numa perspectiva de cultura, né, salbarense aí, de salvaguarda. São novos formatos de salvaguardar a cultura, né? Já que a gente fala tanto de patrimônio, patrimônio cultural, material e imaterial, o universo digital é mais um caminho aí de salvaguarda desse universo cultural salbarense que é rico
né, e que precisa ser salvaguardado mesmo, né, e difundido para que a gente possa saber, conhecer, né, e dar continuidade, porque é importante para todos nós. Então é isso. Um salve. Obrigado, professora Vanessa. É sempre muito Falei bom, um né? bocado, não foi? Você falou Poxa, 20 minutos. tá de boa aqui. Você falou 34 minutos. Não, 34 não. 29 minutos. Muito, muito bom. Eu poderia ficar aqui por muito mais tempo ouvindo você falar, que é sempre bom ouvir você falar, e você trouxe aí algumas, eu anotei algumas coisas aqui, que é exatamente isso que a gente propôs, né? Eu espero que essa galera que está aí esteja, assim, compreendendo um pouco, né, a ideia de que você falou das redes sociais, das novas, e eu anotei aqui uma que você não tinha anotado aí, e é o TikTok, né? O TikTok hoje só fica atrás do Instagram. Eu estava fazendo uma pesquisa aí, só perde para o Instagram. E aqui, essa galera aí, tá todo mundo no TikTok. De vez em quando eu vejo umas coisas aí. E a nossa ideia aqui é discutir, trazer como a gente pode, através das nossas redes sociais, nos apresentarmos e apresentar esse nosso lugar, que é Salbara, a partir das manifestações culturais, né? A partir desse lugar, daquilo que a gente constrói. Obviamente que aqui tem várias pessoas. Eu convidei os meninos aqui do grupo do samba, da Chegança e tal, e pedi que cada um deles trouxesse um convidado ou uma convidada para participar com a gente, para poder a gente poder falar para mais gente dessa nossa ideia, daquilo que a gente acredita de verdade, que é a nossa identidade cultural, né? Apesar de, eu não participo desse grupo, eu não participo daquele, mas essas manifestações culturais, elas fazem parte da nossa identidade a partir do momento que ela representa o lugar que a gente vive, né? Sempre representou. Então, é uma referência cultural e cada um, de um jeito, pode sim utilizar as redes sociais para apresentar esse nosso lugar. E isso a gente tem feito. Agora, recentemente, nós fizemos uma live com o Samba Mirim e eu aprendi muito com os meninos, né? De como fazer chamada no Instagram, não sei o quê, arrasta para cima, aí não sei o quê. E era maior, eu não sabia nada disso, e a galera foi lá e construiu com a gente. E Luan é um grande exemplo dessa coisa, que é um menino aí que vem com a gente desde, né, tanto tempo com a gente, cresceu e lidar muito bem com isso. Aí faz a produção do Hora Black, faz as filmagens do Hora Black. A gente criou um núcleo assim na Chegança, que Luan vem ainda trabalhando. Luan, inicialmente era Luan, Oséias, João e Kevin, que estava mais, né, ligado, e aí ficou mais Luan, João, que vai sempre comigo, fazer algumas coisas ainda, mas e todo mundo ali participando. E uma coisa muito interessante que você trouxe, que é a questão da salvaguarda, né? Isso é salvaguardar a manifestação. O que seria do samba de roda se não fosse as mídias sociais, né? Num tempo que não se tinha tanto mídia, redes sociais, Salbara conseguiu produzir isso aqui. Eu vou tentar fazer uma apresentação aqui, rapidinha. It's in such villages as Sobara, on the northeast coast, that the earliest true forms of Brazilian music are preserved. Samba de roda is an African dance, brought to Brazil by the black slaves. It's the origins of the samba, yet still reflects the Bantu dance of the African homeland.
It's unusual to find it spontaneously performed in today's Brazil. The samba de roda is a communal dance in a circle. Each villager improvises in his or her turn, accompanied by any instruments that come to hand. Então, isso foi algo que foi gravado no final da década de 70, início da década de 80. Então, como foi importante registrar isso e hoje a gente conseguir, né, ainda conviver com algumas pessoas que já não fazem parte desse nosso ambiente físico que estavam naquele dia, né? A memória dessas pessoas que ficaram. Então, como foi importante a gente poder registrar isso e como é importante a gente registrar agora para que no futuro a gente tenha salvaguardado essas nossas ideias. Como vai ser importante daqui a 20, 30 anos, todos vocês que participaram daquela live do dia 6 de março, poder apresentar isso daqui a 30 anos para os filhos, os netos, sei lá, como foi feita aquela construção. E aí, poder fazer com que isso seja, né, repetido, ou seja, salvaguardar essa ideia. Outra coisa que a Vanessa trouxe muito importante é sobre o que postar na rede, né? A gente não posta tudo na rede porque a gente precisa também ter a noção do que é que a gente pode também estar apresentando para um público amplo. E mesmo a gente sendo jovem agora, eu também não sou tão velho assim, né? Eu ainda sou uma pessoa jovem, dos meus 46 anos. O que é que a gente vai poder postar? O que é que a gente vai falar nas redes sociais? E a questão do empreendedorismo, como a Vanessa falou, né? Empreender. Vanessa trouxe algumas pessoas, eu não conhecia essas marcas de Salbara que vendem nas redes sociais. Eu tentei trazer aqui um exemplo, mas não consegui no Instagram. Aqui do samba, por exemplo, Dandara pode até falar disso, de como ela se coloca na questão da maquiagem, de colocar essa produção de maquiagem para pele negra e tal. Isso também está nas redes sociais. Sempre discuto com ela aqui essa questão. E a Vanessa falou uma coisa do vender, né? E aí eu queria trazer a palavra vender com o sentido, primeiro, de vender como apresentar aquilo que a gente produz e que isso pode ser também depois traduzido para o vender no sentido da troca mesmo, da troca de moeda. Né? Em alguns momentos é escambo, né? A troca por uma coisa pela outra,
mas que em determinado momento essa produção ela pode virar mesmo a venda, pode ser por dinheiro mesmo, né? Porque de fato precisa, mas construindo isso primeiro a partir de uma identidade da ideia de, de conhecer. Aí eu queria agradecer aqui a professora. Professor, Pois posso não. falar só? Pode, É pode. rapidinho. É porque a gente está aqui falando de mídia social, de rede social, né, de construção de futuros. E aí eu falei de 3 pessoas, né? Na verdade, eu falei de Luan, falei de Ines e falei do Hora Black. Então, isso correu e chegou até eles, porque Ines está aqui. E aí tem o MC também, eu Mercedes, que entrou aí, Dora Black, e Luan também entrou. Então, olha a dimensão, né, da rede social, das mídias sociais. Então, eu quero deixar meu salve aqui para a galera. A Ines foi minha aluna. MC, eu Mercedes, que está aqui também, ele tem uma produção legal no Hora Black, né, está difundindo aí o trabalho. E Luan, que já todo mundo conhece, não precisa nem falar, né? Mas era essa ressalva. Muito bem. E aí nós temos a participação aqui de uma amiga minha, que eu vou convidar ela também para dar um salve para a gente, que é Olivia Negona. Cadê ela? Tá aí? Salve, salve, saudações culturais a todos. Vou ligar aqui minha câmera para quem não me conhece. Eu sou Olivia Roberta, mais conhecida como Negona, né? Sou capoeirista, sou sambadeira, né? E a gente está fortalecendo a nossa diversidade cultural justamente com as mídias, né, sociais, a rede. Eu me lembro que eu acredito que a primeira live que Rosildo fez, eu posso estar enganada, foi uma proposta que eu fiz a ele por um dedo de prosa para a gente dialogar sobre a chegança, né? E daí a gente surgiu várias outras atividades, né, com samba de roda, até com a chegança mesmo, né? E lá em Irará. E é isso, eu acho que esse momento de pandemia veio muito para abrir o nosso olho, né? Como pessoas da cultura popular, a gente está navegando, né? Dentro dessa rede que outras pessoas já navegavam há muito tempo, né? Já divulgava, já dava visibilidade às suas ações. E eu tô vendo, né? A internet, a Instagram, Facebook, canal de YouTube, né? Como uma grande ferramenta, né, para dar visibilidade aos nossos mestres, às nossas mestras, os grupos, né, de samba de roda, de capoeira, de bumba meu boi, de burrinha, toda a expressão cultural, principalmente aquelas que vêm da cultura afro brasileira, que às vezes a nossa sociedade tenta esconder, né, por debaixo das cortinas. E aí a gente tem que chegar agora abrindo essas cortinas pela mídia, né, por essa rede aqui virtual, onde eu também estou aprendendo, né, a caminhar nessa rede. Eu tenho um pouco de dificuldade com câmeras, né? Eu gosto muito de falar, mas nas câmeras eu fico meio que tímida. E é isso, e feliz com esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Feliz em ver muitas pessoas jovens aqui, né, nesse diálogo, porque é vocês que vão começar a tocar, como eu peguei Rosildo falando, né, que daqui a 20, 30 anos a gente vai ter algo, né? Algo salvaguardado na memória, a memória do audiovisual. E é isso. Se me der ousadia, eu vou falar muito. Então, Rosa, eu estou aqui para ir contribuindo com qualquer coisa, se tiver algum Valeu. questionamento, né? E Valeu, feliz Negona. de ver essa juventude de Salbara aí, né? Levando a salvaguarda não só do samba de roda, mas com a diversidade cultural como um todo, né? De Salbara. É isso. Valeu. Então, apresentando assim, a Olivia, a gente conhecia a Olivia quando eu entrei no movimento do samba de roda, lá na Seba, na Casa do Samba. A Olivia era sambadeira do grupo lá de Irará, né? Com essa cara de menina ainda aí, como ela tem até hoje. Era uma menina que sambava e a gente construiu uma amizade, esse processo todo, e hoje a Olivia é uma das referências aí na salvaguarda do samba de roda. Eu queria convidar agora a Eliette Santiago para poder também falar um pouco sobre como ela tem atuado nessa questão das mídias, da divulgação, das manifestações culturais de Salvara. Cadê ela? Está por aí?
Ela acabou de sair. Saiu? Deve ter sido. Deve ter sido internet. Ela não estava na chegança? É. Então tá, vamos ver se ela retorna aí. Quando ela Pronto, retornar, entrou aí. pronto, cadê? Cadê ela? Liege? É com você. Seu microfone, aliás. Oi, estão me ouvindo? Agora. Pronto. Boa noite a todos. Para quem não me Boa. conhece, eu sou Eliege. Acho que a maioria não me conhece, né? Tambamirim, o pessoal aí ninguém conhece. Então, eu queria falar um pouquinho assim da minha experiência, né? Nesse trabalho que eu tenho feito aqui com a associação, né? Juntamente com Luan, o Zildo, que são mais próximos aqui nessa questão da divulgação das manifestações. Quando eu pensei esse tema, né, falando aqui com o Zildo, a gente vê a profundidade, né, das mídias sociais, a forma que essas ferramentas têm ajudado, né, a gente a apresentar mesmo, né, nossas manifestações, nossos mestres e tal. E aí, pensando nisso, é que a gente traz essa conversa. Rosildo já falou aí da live, né, que a gente fez aqui com o Samba Mirim. Além dessa live com o Samba Mirim, a gente teve também a Mostra do Samba, que esse ano foi nesse formato de virtual, né? E aí a gente tem pessoas de várias faixas de idade que participaram. Aí eu fico pensando assim, Mestre Pedro, né, uma pessoa de mais de 70 anos, hoje tendo que se apropriar dessas ferramentas, né? Hoje a gente está aqui com a sala cheia de jovens, que na verdade são eles que têm ensinado agora para a gente, não, né, que eu ainda estou novinha, mas são eles que têm ensinado hoje aos professores a manusear mesmo essas ferramentas. E aí a gente, aqui com esse trabalho, eu acredito que o alcance das manifestações hoje, chegando a diversas pessoas, é outro, né? As mídias sociais têm possibilitado que as nossas manifestações alcancem vários lugares. Hoje tem pessoas de outros estados, de outros países, que entram em contato com a gente porque viu a apresentação do grupo no YouTube, viu a apresentação no Facebook, no Instagram, e isso tem possibilitado uma maior difusão, né, dessas manifestações. Eu não vou me alongar muito, porque eu estou com outra atividade aqui, mas é isso. Acho que os meninos do Samba Mirim que estão participando aí, eles vão ficar à vontade aí para falar, né, sobre a experiência deles quando fez aquela apresentação. Eu acredito que muita gente fez comentários com eles, os grupos de amigos deles comentaram a partir daquela apresentação que eles fizeram. E é isso. E, para além disso, também, aqui eu tenho uma função, né? Eu cuido geralmente dos cards. Luan, aqui comigo, é quem cuida mais especificamente dos vídeos. E aí a gente tem feito essas atividades a fim mesmo de propagar, né, as manifestações, a chegança, a Fragata Brasileira, hoje a rede de chegança também da Bahia, o Samba de Roda, e diversas outras manifestações que atuam aqui junto com a gente. E é nesse sentido mesmo, de propagar, de difundir e perceber que as mídias sociais, né, ainda que tenha sido nesse momento de pandemia, né, que não é nada bom, mas essa ferramenta que acabou chegando com força é quem tem propiciado que essas manifestações elas não fiquem paradas, né, que elas não caiam no esquecimento. Né? As mídias sociais têm possibilitado que a gente sempre toque nas pessoas dizendo, tem um grupo de manifestação ali que no momento ele está parado, mas ele existe, em breve ele vai retomar com toda a força.
e tal. O grupo de Samba Mirim, a gente sente falta, né, de não estar podendo fazer as atividades. Mas, de vez em quando, eu tenho uma mania de fazer um TBT, né, que tem um TBT de quinta-feira, que as pessoas postam fotos, postam momentos inesquecíveis, e aí a gente vai lá e posta uma apresentação do grupo, um trechozinho, né, para as pessoas irem lembrando, estarem cientes de que o grupo está ali descansando, mas que ele vive, né, e que em breve a gente vai retomar com tudo. Eu disse que ia falar do que eu trabalho aqui, né, dos cards, Luan com Vidas. Hoje, o pessoal de Paratinga, por exemplo, né, o pessoal lá de Paratinga tem solicitado o nosso trabalho aqui de divulgação, né, pedindo que a gente ajude nessa divulgação mesmo das manifestações, porque vai ter uma atividade lá, o William, que é o rapaz responsável, ele, você pode me ajudar aqui com o card para a gente anunciar a atividade? O pessoal lá de Cairu, de outras cidades, tem feito esse... tem buscado essas ferramentas, né, a partir da gente aqui também. Então, eu acredito que esse é um trabalho que vai dar possibilidades de lá na frente, né, a gente ter tudo isso guardado. A gente fica preocupado, né, que existiu o Orkut, né, eu acho que a galera aí, muita gente não lembra mais de Orkut. Eu tinha bastante fotos no Orkut, né, que eu senti muito, quer dizer, eu não queria ver nenhuma delas agora, mas eu senti muito quando eu perdi, né, e eu tenho medo que isso aconteça também agora com o Facebook, né, que já não está mais tão na mídia como as outras como as outras redes, mas é isso, a gente vai seguindo aí, acompanhando, e aí eu agradeço a vocês, todos vocês aí em nome da Chegança, pela participação, professora Vanessa, um super abraço sempre, e estamos aí, né, estamos aí tentando manter as nossas manifestações nas mídias, né, para que não caia no esquecimento. Eu disse que ia falar pouco, mas acho que eu já estou falando demais. Um beijo aí para todo mundo. Obrigada, e é isso. Valeu, Elias Santiago. Bom, então, nesse momento agora nós vamos abrir aí para quem queira poder falar, quem quiser falar, é só abrir aí o microfone, abrir a câmera. Se quiser fazer alguma pergunta para a Vanessa, para a Olivia, para a Eliege, para mim, ou se quiser fazer apenas um comentário, fique à vontade. Boa noite a todos. Quero falar um pouco aqui também, velho. Pode ficar à vontade. Você, Vanessa, professora Vanessa, estava falando aí da comunicação. Eu tenho um grupo daqui da rua com os meninos, entendeu? Com as meninas também aí. Aí elas me mandaram aqui que a gente fica sempre resenhando e tal. Aí quando eu entro aqui, tá Luan, tá você, tá Eliege, tá Rosildo, falando sobre uma coisa que eu amo muito, que é a cultura. E é isso. Queria falar que também acompanho bastante Vanessa nas redes sociais, no Instagram principalmente. Tudo que ela está trazendo, a representatividade dela para Salbara, para a autoestima negra, por tudo que ela traz, estou sempre acompanhando. E é isso, né? Já fui do samba, como vocês, acho que a galera, todo mundo sabe aí, já fui do samba. Meu avô é do samba, Guga. Guga é uma grande representatividade também para o samba. Acho que foi ontem de ontem, né? Porque ele ganhou um prêmio. Acho que ganhou um prêmio aí com a Chegança. Não foi isso? Exatamente. Foi semana passada, se eu não me engano. Foi na sexta-feira passada. Na sexta-feira passada, e eu tô acompanhando tudo aqui de longe. Porque, querendo ou não, tipo, eu acompanho uma cena, entendeu? Eu sou da cena hip hop e a gente trabalha muito com isso, de levar autoestima pra rapaziada, ajudar os próximos em questão de tudo, entendeu? Em autoestima, em saber se apresentar, em saber falar mesmo. Tamo aí. Valeu, Laércio. Alguém mais?
Eu queria só falar mais uns 2 minutos aqui de prosa, porque meu celular vai descarregar e talvez eu fique, né, tenha dificuldade de voltar. Mas eu vendo aqui, né, eu gosto de chamar ele de MC. Laércio, né, Ines e toda a galera que eu conheço mais próximo aqui, Luan. É importante que vocês, né, tragam uma consciência para o que vocês estão fazendo, a importância disso, né? E ter a Liege aí, minha amiga Liege, de altas resenhas, como incentivadora e motivadora, e ter o espaço da sede da Fragata Brasileira como esse lugar de possibilidades também, né? Então, a gente está fazendo revolução. Pode parecer besteira, mas se a gente pensar, né, como Salbar é visto, Salbar um território pesqueiro, porque tudo que não é capital, tudo que não é Salvador, já tem uma questão interiorana. Isso na visão de quem dos de fora, né? É um território pesqueiro, do recôncavo. Então, essa galera que está se juntando, se mobilizando, fazendo música como o Laércio, produzindo conhecimento e não só difundindo, mas criando mesmo, né? Construindo, como o Luan e como vários de vocês aí, com a ajuda de Eliege e de Rosilda, enfim. Eu acho importante trazer essa consciência para a importância disso. E isso é revolução, galera. Isso é revolução. É o povo preto ocupando o espaço digital também, porque é o que está posto. O universo digital está aí, a gente precisa ocupar. Não no sentido de só dominar, mas no sentido de fazer ele virar a nosso favor, né? Negona falou isso muito bem aí mais cedo, né? Sobre utilizar esse caminho para a gente se recompor, para a gente recontar a nossa história com nossa própria voz. Então, é isso, tamo junto. Se eu cair aqui foi porque descarregou o celular. Vanessa, não esqueça que se você cair, é você que está gravando aí. Se tiver algum problema nesse sentido, você fala para a gente dar uma. Não, não tem problema não, vai continuar gravando, mesmo se eu cair. Tá, ok. Então, deixa eu ver. Eu vi aqui uma pergunta aqui de Ines. Ela perguntou para Vanessa, para mim e para a Eliette, qual é seus conselhos para a gente? Eu acho que Vanessa falou um pouquinho disso. Eliege podia responder. Tem uma pergunta também de Luan para Eliege. Como é que você se sente em estar trabalhando na área da cultura com a arte visual? Eliege podia responder aí a Ines. Acho que ela deu uma saída aí. A Vanessa já respondeu para a Ines. Então, Ines, eu vou assim. Que conselho eu daria? Eu acho que assim a gente precisa ficar atento, né? Ficar atento a tudo que está acontecendo e poder responder positivamente, né? A todos esses eventos que vem acontecendo na sociedade. E todas as vezes que falando das manifestações culturais, eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre digo para as pessoas, a gente precisa ir ficar perto de quem está fazendo, de quem está produzindo, a gente tem que chegar perto de quem está trabalhando, né, de quem tem algo para nos ensinar. Eu acho que, e principalmente nesse momento, onde está todo mundo, as pessoas estão todas envolvidas com essa questão da pandemia, e isso tem causado vários transtornos para todo mundo. Mas mesmo assim, a gente precisa se aproximar de quem produz coisas boas, para que a gente possa aprender coisas boas e transmitir coisas boas. E tudo aquilo que é de bom que a gente faz, a gente precisa também compartilhar com os outros. Então, esse é um conselho assim, muito geral que eu penso. E para vocês aqui, que são adolescentes, jovens aí, como eu também aí tenho 2 filhos, aí, Dandara e João, participando,
O que eu diria para todos vocês é o que eu digo para eles sempre aqui. Né? A gente precisa ficar atento e forte. Né? É preciso ter pé firme no chão, sentir a força que vem, né, da missão. Isso é uma frase de um cantor de hip hop de Brasília. Inclusive, eu queria trazer esse cantor para Laércio, do Orabec, ouvir Gog. Gog é um cara fantástico e ele traz uma mensagem muito bacana. E aí, isso também é desse movimento, poderia ouvir os conselhos de Gog. Né? Laércio que falou aí das manifestações. Irei procurar mesmo, Rosildo. Laércio já foi da Chegampa, já foi do samba. Como todo mundo, às vezes, se afasta fisicamente, mas, como ele falou, está sempre acompanhando nas redes. E essa nossa ideia aqui é exatamente para que a gente possa... Inclusive, não te atrapalhando, inclusive, final do ano mesmo, eu estou produzindo meu primeiro EP, que vai ser, o nome do EP vai ser Fases, e eu vou trazer um pouco da minha raiz de Salbara mesmo, que vai ter um pouco de samba, vai ter um pouco de axé, vai ter um pouco de... falando sobre periferias mesmo, da autoestima do povo negro, da coisa mesmo da região do Nordeste. Então, quem tá no aguarde aí, fique no aguarde mesmo, porque vai sair, entendeu? Vai sair o EP Fases e vai trazer um pouco da nossa raiz mesmo, do samba, do axé, vai ter até um pouco de filarmônica, se vocês não sabem, e é isso. Muito bem, Laércio. Aí pode contar, como já o Vanessa falou, o nosso espaço, para de repente, se puder, se contribuir. E aí eu quero falar também, eu tenho uns amigos da área da música, DJ Branco é um parceiro meu aí de Salvador, vocês devem acompanhar o programa Hip Hop, né? Que tem todo sábado às 18 horas, na Rádio Educadora, o apresentador DJ Branco é um brother, pode de repente tentar fazer aí uma conversa. A Olivia Legona também deve ter conhecer essa galera aí, que pode tentar levar esse material de DJ Branco para a gente. Posso fazer uma ligação com o DJ Branco? DJ Pois Branco é. fazer essa ponte. E Isso é aí. 17 horas Às 17 horas. Hip hop. 17 horas. Como é? Hip hop. Movimento hip hop. Movimento hip hop. E aí, Laércio, tem uma assistida todo sábado às 17 horas. Começa com hip hop, depois é o reggae e depois é o Ileaê, né? Então é uma programação muito bacana que a gente pode ver. Então é isso. Alguém mais? Muito interessante. Eliade não voltou ainda? Oi, voltei. Eliade, aí. Tem uma Eu vi aqui. Então pode responder aí a Inês e a Luan. Pergunta de Inês e Luan. Inês, para além disso que Rosildo falou, que a professora Vanessa falou, eu acho que, especificamente falando desse tema que a gente traz hoje aqui, que é as mídias sociais, eu acho que o que tem que ter de conselho é o cuidado, né? Eu acho que a gente precisa ter cuidado com o que a gente posta, com o que a gente recebe de informação, a forma que a gente repassa isso. Então, um conselho que eu deixo, não só para você, como para todos que estão participando, é o cuidado com as informações que a gente recebe, com as informações que a gente passa, porque isso, para além das redes sociais, a gente está lidando com vidas, né? E eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado, se colocar assim no outro. Será que se eu tuitar isso aqui, vou estar prejudicando alguém? Né? E nas mídias sociais, hoje a gente está lidando muito com essa coisa do cancelamento, né? Postar uma coisa ali e alguém não gostar, e aí isso já gera motivo de crítica, e é algo que tem um alcance muito grande, né? E isso a gente precisa ter bastante cuidado. E Luan, né? Eliege, como é que você se sente estar trabalhando na área cultural com arte visual? Então, a gente está procurando graça comigo, né? Que você, melhor que ninguém, sabe aqui, mas eu fico feliz de estar podendo contribuir dessa forma. Eu nunca fiz nenhum curso mais intensivo, o que eu tenho feito são os cursos aqui com a associação, a gente tem conseguido
promover algumas atividades onde a gente tem podido ter esse conhecimento. Para além disso, são as pesquisas mesmo no YouTube, né? O tio Google acaba ensinando também muita coisa para a gente. A gente pode usar essas ferramentas também para conhecimento, para aprender a fazer. Então, eu fico muito feliz de estar podendo dar minha contribuição a partir das artes visuais, né, na criação de cards, na publicação e por aí vai. Ok. Tem mais alguém que queira falar? Tailane Ribeiro, Catarine Moreira, Maria Eduarda, Leide Lopes. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu quero falar. Pronto, Dandara. Precisa ligar o microfone? Não, né? Ou a tela? Não, né? Precisa, Dandara. A gente está gravando. Ah, tá bom. Aí você tem que aparecer bonito assim na tela, na gravação. Tá. Acho que todo mundo me conhece aqui, mas eu me chamo Dandara. O que eu entendi, né, em relação às mídias sociais, mais precisamente quando a gente fala sobre as manifestações e a cultura, né? O que eu aprendi na live, né, que a gente fez, foi que é possível, sim, levar a cultura, levar as manifestações de qualquer lugar para outras pessoas com a internet. Claro que não é a mesma coisa quando se é presencialmente, porque tem como é que eu posso falar? Uma coisa envolvida, sabe? Todo mundo tá ali, todo mundo tá junto e tudo mais. Mas com a internet a gente tem um alcance muito maior. Então a live ela alcança mais pessoas. E o que é que essas outras pessoas, né? O que eu entendi que Vanessa falou, né? Sobre as outras pessoas tá acompanhando, tá o tempo todo seguindo e tudo mais. O que é que essas pessoas devem fazer? Tá o tempo todo ali vendo o que o outro posta, porque isso que é acompanhar. Quando a gente utiliza a rede social para, enfim, vender algo, ou para mostrar o que você faz, ou para postar, enfim, quando você posta mais vezes, mais pessoas você alcança e mais quem te segue faz aquele papel de estar o tempo todo ali curtindo, compartilhando. E talvez se não fosse dessa forma, como o nosso projeto, né, do Samba Miri foi em live, talvez se não fosse dessa forma, não ia ter um alcance muito grande, porque a live traz justamente essa proposta. E em relação ao Instagram, né, muita gente utiliza o Instagram hoje para mostrar o que faz, para mostrar o que gosta. Eu mesmo mostro as minhas maquiagens, é o que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de maquiagem. E aí eu aprendi a me maquiar sozinha, via tutoriais, e eu tento o tempo todo estar postando. E no Instagram tem um diferencial que é, se você quer alcançar mais pessoas, se você quer levar a sua arte, o seu trabalho, o seu papel para mais pessoas, você tem que utilizar de todos os recursos que o Instagram oferece. Então, o Instagram tem o Reels, tem o IGTV, tem o feed, principalmente o Reels, que é como se fosse uma imitação do TikTok, né, que todo mundo usa é, tem essa questão da interação. Então, tem um alcance maior, você alcança mais pessoas e mais pessoas têm acesso ao seu trabalho. E é muito importante quando a gente fala sobre você querer mostrar para mais pessoas, é você ter a questão da persistência, você ter que postar sempre, que você está falando sempre e que você tenha uma identidade também. Então, por exemplo, em relação ao. A gente tem um Instagram, que é o Samba Mirim, e seria interessante estar o tempo todo postando coisas sobre isso. E aí, a gente aqui do Samba Mirim, né, que tem todo mundo, que eu acho que tá todo mundo aqui presente, tá o tempo todo também repostando nas suas redes sociais para que outras pessoas alcancem a sua rede social. Então, é basicamente isso, né? Acho que Inês perguntou, eu acho mais em relação a essa interação,
né, a buscar mais pessoas. É como você faz para que mais pessoas você alcance seu trabalho. É justamente você estar o tempo todo ali, buscando meios para que essas pessoas cheguem até você. Porque se você posta, mas você não tem, eu esqueci a palavra, mas enfim, se você posta, mas se você não tem, não Também. sabe, não sabe assim como fazer, você tem que buscar o tempo todo. Então, se você faz coisas de maquiagem, você tem que ver o que é que está em alta em relação à maquiagem, o que é que está se postando. Mas aí você também tem que ter o diferencial, que é você ser você mesma o tempo todo. E você tá o tempo todo, assim, em constante evolução e evolução e evolução. É basicamente isso. Valeu, Dandara. Então, já são 20 horas e 34 minutos, a gente já tem aqui uma hora que a gente começou a nossa live. Nós vamos encaminhar aqui para o final. Eu queria saber se tem mais alguém aí que queira falar alguma coisa. Eu queria que depois, Rodrigo, você me passasse o Instagram da sua filha, Dandara. Eu passar a seguir, parabenizar ela pela fala, né, pela contribuição dela. Essa questão que ela falou de estar utilizando todas as mini ferramentas que o Instagram tem, né? O Feed, o Story, o GVT, o Reels. Isso. É muito importante, principalmente para o nosso engajamento, que eu acho que era a palavra que ela estava procurando. Sim, engajamento. Isso, para finalizar aí a fala dela. Então, assim, fica aqui meu parabéns para a Dandara, para você. Eu lhe conheci tanto do seu pai, né? Falar de você. Ele fala muito bem de você. Impossível um pai falar mal da filha, né? Mas Rosildo, ele ultrapassa, né? Os limites de falar dos dois filhos dele. E assim, eu quero acompanhar seu trabalho no Instagram. O meu é da cor do ébano. Só procurar lá, só vai ter eu lá mesmo, da cor do ébano. E aí eu vou passar a seguir você, começar a enganjar também, ajudar, né? Postar suas coisas. É importante a gente ter jovens, né, mulheres pretas no meio desse engajamento. A gente precisa colocar nossas caras, né, na mídia social. E é isso. Eu não gosto de maquiagem, mas vou fazer aí um trabalho depois da pandemia. Eu acho que eu estou pensando, vou acompanhar seu trabalho, qualquer coisa eu lhe contrato aí para fazer Muito a obrigada. maquiagem. Estou fazendo uma pesquisa de mercado, né? Maquiadores para pele pretas, porque eu não gosto de maquiagem, nunca me maquiei Isso. só uma vez para participar do concurso do Ileaí. E é isso. Parabéns aí pela atividade, Rosildo. Gostei. Valeu. Dandara, diga aí, bota aí no chat aí o seu endereço para poder. Olivia, eu acho que é como é. Olha aí. Vou pôr agora. É Põe. Rosa underline Dandara. Bom, bota aí no chat e ela já clica, já vai lá, eu não sei como é isso. Mas enfim. Tem mais alguém? Luan, quer falar alguma coisa? Railana, Samanta. Luan disse que está tudo tranquilo. João Miguel, Kelly, Érica, Stephanie. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho importante o do Luan falar aí sobre a experiência dele com. Luan foi quem produziu todos os vídeos aqui do pessoal da Leo de Blanc aqui, quando fez a inscrição para a Leo de Blanc aqui em Salvara, né? Que essa atividade nossa aqui hoje é uma contrapartida, né, da Chegança Fragata Brasileira, uma contrapartida pelo, como é que eu falo? Pelo prêmio, né? Isso, pelo prêmio. E aí Luan foi quem fez maior parte dos vídeos, pelo menos do grupo de manifestações culturais que atua aqui diretamente com a gente, foi ele quem fez. E aí, Luan, você podia falar um pouquinho aqui dessa sua experiência? Pronto, Então, cadê Luan? tô aqui. Tem que abrir o vídeo, Luan. Nossa, não tô preparado pra isso, não. Você não fez maquiagem hoje, não? Poxa. Eu não. Tô com Tá, roupa de então dormir já, pô. Então tá. Então, Boa noite, primeiramente a todos. E minha experiência
vamos dizer que é incrível trabalhar com a cultura, ainda mais da cidade, aquela questão de preservar. E ainda mais que eu tô fazendo algo que eu gosto, né? Algo que na área de audiovisual e em relação à cultura. Então, eu acho bastante importante, né, trazer, como se fosse esse método, de trazer o método atual, né, moderno, que é a área de visual, para justamente preservar justamente essa cultura, a cultura da cidade cultura. E é isso que eu tenho a dizer, né? Fazer esses vídeos e ajudar tanto a associação com esses vídeos está sendo uma experiência sensacional para mim, incrível, porque cada produção que eu participo eu ganho experiência e também eu aprendo muito mais, muito. Tanto que essas coisas que minha vivência eu levo para a vida, que é algo importante. E é isso que eu tenho a dizer. Valeu, Luan Moreira. E aí ainda tem aqui Miguel, Áquila, né, se quer falar alguma coisa, senão nós vamos encaminhar para o encerramento da nossa atividade. Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vamos. Deixa eu ver se Vanessa está aí para fazer as considerações finais, se ela não caiu. Oi, oi. Então vamos lá. Assim, nós estamos caminhando para o final. É convidar você para as considerações finais. Rosildo, Oi, Oi, Maria. Oi, Maria. Será que vai demorar muito? Porque eu tenho que dar o celular à minha irmã. Não, a gente já está encerrando, Maria. Tá. Vanessa vai encerrar aqui com a gente. Massa. Então é isso. Eu acho que eu já falei um bocado. É importante essa interação, sim, de seguir, de compartilhar, né? De seguir um ao outro nas redes. Essa é a forma que a gente tem de colaborar coletivamente com o trabalho dos nossos, né? E quando eu falo dos nossos, eu estou falando da nossa comunidade mesmo em geral. Eu queria sugerir, né, um outro momento, que como eu falei, eu não sou profissional da área, eu aprendi na Tora mesmo, mas seria interessante um outro momento de oportunidade onde a gente pudesse aprender a, a manusear, né, melhor as mídias sociais, nossas ferramentas, inclusive as ferramentas que servem para a gente produzir conteúdo, como, por exemplo, o Canva, que é bem legal e que é o que eu estou utilizando agora, né? Quero parabenizar pela temática de Eliege, não poderia ser diferente, né? Eliege sempre muito atenta às questões atuais. Agradecer pelo seu convite, Rosildo. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho o que eu sei. E não esquecer que a gente está fazendo, né, que a gente pode fazer revolução, como disse Dandara, né? É possível. Eu gostei dessa frase dela, né? É possível e é sim, né? Sim, nós podemos. Então, que façamos, né? Façamos nosso futuro aí. E é isso, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora e por essa troca. Massa. Valeu, professora Vanessa. Olivia, quiser fazer as considerações também. Não, só agradecer mesmo, parabenizar pela atividade, né? Essa troca que vocês estão fazendo. E é importante isso que a Vanessa traz, né? De a gente estar aprendendo cada vez mais sobre essas ferramentas, né? Que vai nos proporcionar entregar um material bacana para as redes sociais. Aí, se caso precisar, eu tenho uma amiga minha que é capoeirista, que ela trabalha com essa questão de conteúdo, né, de mostrar a gente como utilizar. Tem um aplicativo que ela utiliza agora, né, para fazer lives, a 0800, porque tem um stream, né, que a gente
para ter uma qualidade melhor, a gente tem que pagar uma taxa mensal, mas ela faz nenhum outro, que é super bacana também. E aí eu posso estar indicando ela, que é a Raquel Torres, né, capoeirista, ela é bacana para isso, para essa atividade que a Vanessa está falando. E é isso, parabenizar vocês, né, incentivar aí a juventude, né, aí nesse caminho, Laércio, né, que fez parte da Chegança e do Samba de Roda, que agora está trilhando o caminho do movimento aí do hip hop, né, mas que você vá para esse caminho, mas não esqueça, né, da sua raiz, da sua ancestralidade maior. A gente nunca pode esquecer da nossa raiz, né, da onde a gente veio. A gente sempre tem essa lembrança, porque é a nossa raiz que nos dá força, né, para a gente ter os nossos caules. E é Com isso, mas vamos certeza. parabenizar, né? Eu acompanho muito a equipe de Salbara, né? Tanto da Chegança como do Samba de Roda, a Bel também. Eu acho lindo o trabalho que vocês desenvolvem de fortalecimento e salvaguarda da diversidade cultural de Salbara, né? E sempre trazendo, colocando a cara na mídia, né? Mostrando, não, a gente está aqui, a gente é Salbara, no interior, à beira-mar, mas nós estamos aqui produzindo, fortalecendo a nossa diversidade cultural. E é isso, Eliege, né? Eliege e eu esqueci o nome do sobrinho de Rosildo agora também, que eu sou fã também, né? Nessa questão de material de comunicação que eles desenvolvem. É isso, eu sempre gosto de parabenizar aquelas pessoas que eu admiro. Às vezes elas até acreditam que eu não admiro, mas quando eu tenho oportunidade de externar isso, eu gosto de falar. Valeu, Olivia. Eliege, gostaria de fazer as considerações? Só agradecer mesmo, né, a presença de todos, agradecer aí a Olivia, a Vanessa, a Dandara, a Laércio, Ine, todos que contribuíram, né, com as suas falas, e a todos os outros que estão participando, né, que eu acredito que estão atentos, ouvindo e aprendendo, e tem muito também a ensinar, né, Samanta, Érica, Tailane, Nina, Maria, todo mundo aí. Não é verdade? É verdade. Então, é isso, é agradecer. Rosildo vai falar, mas a gente precisa estar pontuando sempre que essa atividade ela é uma contrapartida aqui da premiação da Lei Aldir Blanc, né? E aí a gente agradece a todos vocês que participaram. Muito obrigada. Valeu, valeu. Então, eu quero também agradecer a todo mundo que está aqui, né? A galera que já participa com a gente do grupo, e agradecer especialmente aquela galera que não faz parte assim do grupo do samba, né, da Chegança, mas que veio aqui prestigiar nosso trabalho. Aí, Inês, Stephanie, Laércio, teve uma galera que entrou e saiu aí, que eu não gravei o nome, mas que participou com a gente aí dessa atividade. A cada momento que a gente se reúne para conversar alguma coisa, para mim é sempre um momento de muita alegria e de muito aprendizado. Muito obrigado mesmo. E aqueles que sempre estejam aí na interação com a gente, né? E eu quero deixar aqui um desafio para todo mundo e todas as pessoas que estão aqui. Quero deixar um desafio. Qual é o desafio que eu proponho? Que a gente pense em fazer dentro daquilo que a gente produz nas nossas redes sociais, que a gente produza algo que promova uma manifestação cultural de Salvador. Dandara faz maquiagem, eu já começou sobre isso. Faço uma maquiagem para o samba de roda. Uma maquiagem que você possa aparecer com a roupa do samba e dizer: essa é uma maquiagem que eu batizei de samba de roda. Laércio, que tem a mídia, e ele já falou que está produzindo música com essa temática. E aí todo mundo, Érica, que gosta de fazer dança, faça uma dança no TikTok pro samba de roda. Luan, todo mundo, a gente faça o desafio, a gente produzir algo e a gente promova uma manifestação cultural.
Eu quero encerrar com um vídeo aqui, colocar um vídeo aqui. Rosildo, Ô, Maria, pode não te falar. interrompendo, mas é para cada um desse desafio fazer um vídeo dançando ou o quê? Aquilo que você queira para promover o samba de roda. Se você acha que é fazer um vídeo sambando e cantando uma música do samba, algo que promova e diga isso é o samba de roda de Salbara, para poder você postar nas suas redes sociais e dizer de onde você é e de que manifestação você está falando. Rosildo, sem querer te tropetei de novo aí, entendeu? Justamente em julho, né, que é as caretas, eu ia fazer o clipe da música Fases, que é do EP, porque tipo assim, EP é um pedaço menor de um disco é inteiro, entendeu? E o EP que eu vou fazer são a seleção de 4 músicas que vai ter falando sobre arte, sobre cultura, sobre samba. E nessa música, nessa faixa Fases, eu vou falar justamente sobre as caretas, sobre a cultura de Salbara. Aí, se não fosse agora, né, já teria o clipe. Mas como eu estou nesse processo de produzir o clipe, logo mais vocês vão ver. Acho que em julho deve sair, entendeu? Beleza, Laércio, beleza. Que vai ser já uma coisa muito importante para nós, essa conexão. E é isso. Vamos aguardar. Eu já ansioso para poder ver esse material. Se precisar de qualquer colaboração, qualquer ajuda, fale com a gente aí na sede que a gente pode fazer. Pera aí! Ô, Rosildo, Muito obrigado. Ô, Maria. eu posso produzir esse vídeo amanhã, editar e mandar para você. Mas cantar não conte comigo, porque minha voz é triste eu cantando. Eu posso até sambar ou fazer outro vídeo, mas cantar não conte. Valeu, Maria. Faça aquilo que você puder ficar à vontade. Então, para encerrar, eu vou exibir aqui um vídeo falando de que essa nossa atividade aqui, e a gente já falou, mas eu vou repetir. Rosildo, Oi, Maria. eu vou precisar sair, porque minha irmã já vai dormir. E é isso. Eu gostei da live não. Dessa aula praticamente, que é como se fosse uma aula, né? Eu gostei. E é isso. Valeu, Maria. A gente aqui encerrando. Qualquer coisa a gente debate lá no grupo. Tá bom, Maria. Muito obrigado pela sua atenção. Então, para encerrar aqui, ó, o nosso vídeo. Esse vídeo. Oh, peraí, só. Eu acho que não foi, né? Deixa eu tentar aqui. Novamente. Aí agora. Tá conseguindo ouvir? Sim, Tá aparecendo no vídeo? tá. Ó, Luan ali, ó. Luan, Osés. Pronto. Então é isso, né? Sigamos nosso navegar. Muito obrigado a todos e nós nos encontremos logo numa nossa próxima atividade. Boa noite para todos e para todas. Boa noite e até breve.